Ó, esse é o apartamento que pegou fogo, tá vendo? Ó a bagunça que tá? Ó, muita água, sujeira, queimou tudo aqui, as caixinhas do home theater, queimou tudo, lascou tudo. Ó o teto, como é que tá o teto, tá? Derreteu tudo aqui, ó, lascou com tudo, tá? Ó, o quarto que tava ao lado, o que aconteceu, ó, tá vendo? Ó, esse foi o quarto onde pegou fogo, vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, por conta do carregador de celular, tá? Monóxido de carbono é um gás tóxico, asfixiante, invisível, inodoro e pode matar rapidamente. É o produto da queima e filtragem inapropriada de gás, gasolina, petróleo, querosene, madeira ou carvão. A causa pode ser um cano ou saídas de ar entupidas, má utilização e manutenção da saída de gás. Um carro ou um gerador de energia ligados em um espaço fechado representam um grande perigo. Tem a mesma densidade do ar e pode se espalhar rapidamente. Ao ser inalado em grande quantidade, é absorvido pelos pulmões e entra na corrente sanguínea, se misturando a hemoglobina em vez do oxigênio. 0,1% no ar mata em 1 hora, 1% em 15 minutos e 10% imediatamente. Sobre isso eu converso agora com o capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Palumbo, já está aqui comigo. Boa tarde, Palumbo, para você. Infelizmente, mais uma tragédia, né? A gente pode lembrar ainda, a gente falou também dos brasileiros lá no Chile. Algumas semanas também a gente falou aí de uma família que tentou ligar uma churrasqueira à noite para se aquecer e acaba sempre em tragédia. Qual é o maior erro que os brasileiros têm cometido nessas ações para acabar na morte deles, Palumbo? Olha, Paula, é uma tristeza essas ocorrências. Nós temos ali problemas sérios em relação aos locais e a gente verifica toda vez que há ali algum tipo de equipamento que produz fogo, as pessoas estão no mesmo local, no mesmo ambiente que ali que o próprio equipamento, por exemplo, precisa usar o mesmo oxigênio que as pessoas precisam para respirar. E aí o pior, normalmente esses equipamentos eles produzem também o monóxido de carbono, que ele vai para o mesmo local, para que a pessoa possa respirar, e ali ela vai se intoxicar com o monóxido de carbono. Então são dois problemas. Você não pode nunca brigar pelo mesmo oxigênio que você tem no ambiente, para que alguma fonte de calor permaneça acesa. E outra, o segundo é quando você tem ali o monóxido de carbono, que ele entra naquele local, não tem cheiro, ele é incolor, a pessoa não percebe e normalmente ali ela fica com uma ligeira dor de cabeça que já evolui para um desmaio, a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória. Então, a situação complicada que a gente precisa de bastante prevenção, principalmente nos locais onde a gente tem instalados esses tipos de equipamentos, Paula. Agora, Palumbo, você falou, eu até ia te perguntar dos sinais, então, na verdade, a pessoa não consegue nem sentir direito esses sinais da intoxicação, ela já acaba desmaiando. Se ela não está sozinha no mesmo ambiente, o mesmo acontece com outra pessoa, então não tem nem o que fazer ali, o sinal ela já acaba desmaiando e não tem muito o que fazer depois disso. Olha, Paulo, eu conversei com nossa equipe que foi lá para o local no atendimento à emergência. E ali parece, né, que todos ao mesmo tempo acabaram perdendo a vida. E a única explicação lógica que tenha para isso é a falta de oxigênio para todo mundo. Então, é a suspeita ali de que o próprio aquecedor, sem o seu duto de exalar ali a grande quantidade de monóxido de carbono para dentro do ambiente, estivesse funcionando. Isso fez com que aquele local ficasse com bastante gás que você não enxerga, que você não tem cheiro, mas ele vai se ligar à hemoglobina do seu sangue e impedir que o oxigênio se conecte a você para que você possa ter seu metabolismo, e acabou ali intoxicando todo mundo, asfixiando, aliás, né? Ele impede que o oxigênio entre no corpo. Então isso fez com que as pessoas possivelmente perdessem a vida no local
E a gente tem que ter toda a atenção em relação ao tipo de instalação desses equipamentos. É isso que a gente precisa ver. Fazer uma prevenção, fazer uma manutenção, verificar ali se eles estão instalados adequadamente, porque certamente eles podem colocar as pessoas em risco dentro de uma residência, ou dentro de um hotel, ou dentro de um chalé que às vezes você vai visitar no final de semana. Nós já tivemos vários casos de, por exemplo, aqueles aquecedores de externos que ficam dentro de algum local, de um chalé, por exemplo. Ele é um uso incorreto, ele é um equipamento, aqueles aquecedores de bar, para ficar no ambiente, para ele ficar aberto. Nós temos casos aí de churrasqueiras que foram colocadas também dentro da residência. Eles têm o mesmo problema de causar ali no local uma briga pelo oxigênio das pessoas que estão presentes e do fogo que precisa queimar para aquecer o ambiente ou a água. E ainda tem os problemas ainda em relação ao carro. Muitas pessoas colocam lá dentro da garagem, às vezes ligam o carro com a garagem fechada e produzem o mesmo efeito. Tem que ter atenção, porque é algo que acontece muito rápido, a intoxicação a pessoa não consegue perceber e com certeza ela vai sofrer ali problemas gravíssimos de uma parada cardiorrespiratória e se ela não for retirada a tempo, perder a vida. É uma história realmente muito triste que a gente começa essa semana contando. A família tinha voltado de Orlando, passado as férias. Lá no local, as malas ainda nem tinham sido desfeitas, né, na casa. Dizem ali testemunhas, é claro que a polícia está investigando, né, Palumbo, que já reclamavam de antes alguns síndicos lá e moradores do prédio de algum problema. A família tinha tido algum indício aí de alguma coisa, mas aí os médicos não detectaram que seria por um monóxido, né, de carbono. Também um passarinho da família já teria morrido por conta disso. Agora, muito a gente começou a discussão também hoje, Palumbo, porque fala do chuveiro. Chuveiro a gás em casa. O que a gente deve fazer para tentar evitar? Vai viajar, tem que desligar o gás, só da tomada? Como é que funciona? O chuveiro está ligado? A janela do banheiro tem que estar aberta? De que maneira a gente tem que se comportar com esse chuveiro em casa para ter mais segurança? Olha, Paula, o chuveiro, né, ele ligado ao gás, ele é elétrico, ele não vai causar nenhum transtorno. Agora, se você for sair vai viajar, eu faço isso na minha casa. Eu tenho gás em casa e eu desligo lá todo o gás e não deixo nenhuma tubulação ali com gás aparente para que possa causar algum problema enquanto eu não estou em casa. É uma boa prática fazer isso quando você sai de casa, desligar o botijão de gás, desligar o gás da residência, porque é simples, é só uma torneirinha que você consegue fechar. Isso vai impedir certamente algum vazamento e também algum problema. Agora, o que a gente está verificando ali no local, as pessoas que forem, a perícia vai determinar o que aconteceu, por que aquela instalação estava sendo feita daquela forma. Então, você pode perceber, talvez, alguma coisa errada no seu aquecedor. Dá uma olhadinha nele, verifica se tem uma chaminé, se ele está dentro da lavanderia da sua casa, por exemplo, você tem que ter uma chaminé ou um duto que leve o resultado da chama para fora da residência. Não tem como permanecer aquilo mesmo que se for na lavanderia. Ele tem que ter sempre telas e grades onde ele permite a ventilação constante do local. Não dá para você deixar num local fechado. Antigamente eram instalados dentro do banheiro, né, mas eram criados ali mecanismos que certamente não eram os mais corretos. Procurar instaladores credenciados que sigam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para que possa ter ali um equipamento com segurança. O que não dá para fazer é a gente comprar um equipamento, às vezes, nas lojas de material de construção, e às vezes a gente fazer isso de uma maneira onde a gente não segue as normas, a gente não verifica ali as condições para onde vão ser emanados os gases provenientes daquela queima. Pode ter algum erro nisso. Agora verifica, de repente tem uma parte de fuligem dentro daquele local, do aquecedor. É uma queima de gás, é uma queima quase que limpa, não é para produzir fuligem. Se aconteceu a morte de algum animal de estimação, é um grande indício que alguma coisa está errada. E se você for visitar, de repente, algum local onde você não tem tanta familiaridade, como, de repente, uma pousada, vai para outro local, vai tomar banho com a janela aberta do banheiro, né? Pelo menos ali para que entre uma grande quantidade de oxigênio, ou a porta aberta para que você consiga ali ter uma troca gasosa, para que você não fique naquele local sem que você tenha um backup. Né? Eu tenho um aquecedor, ok, mas você deixa o aquecedor, mas deixa uma parte lá aberta de algum local. Não é possível que você vai ter tanto frio assim que não vai conseguir se proteger lá dentro. A gente dá essas dicas exatamente porque são casos que acontecem dentro da nossa
da nossa esfera de atendimento e a gente verifica quais foram os problemas causados ali por causa das ocorrências. Então, a gente espera que as pessoas possam aprender um pouquinho sobre isso e se precaver, porque problemas sérios, 15 pessoas aí nos quase 45 dias, 40 dias que nós tivemos aí a notícia, né, de que acabaram perdendo a vida por causa disso. Então tem que ligar o alerta. Se tem aquecedor em casa, vai dar uma olhada, verifica as condições. Se não tiver alguma coisa certa, chama alguém, faça a manutenção correta. Agora, Palumbo, também nessa época, né, a gente está falando de aquecedores, de gás, você também mencionou da churrasqueira, que uma família ligou, acabou também sendo intoxicada. As pessoas tendo que fazer de tudo, né, para se aquecerem, para não sentirem frio. Tem muita gente, por exemplo, que liga o fogão ou forno para aquecer a casa. Tem risco disso, Palumbo? Tem risco sim, Paula, porque quando você liga o fogo do fogão ou o forno, você vai ligar o gás. O gás ele vai começar a queimar. Ele faz ali em primeiro momento até uma sensação boa. Fala, nossa, olha que gostoso, tá bem quentinho aqui. Mas olha só, na hora que começar a aquecer aquele local, quer dizer que você está ali no mesmo local que o forno está aceso ou que o fogão está aceso, respirando o mesmo ar que o fogo precisa para permanecer ali ligado. E o pior, aquele calor produzido do fogão, ele vai jogar para dentro daquele ambiente um monóxido de carbono que você não percebe. Ele entra na corrente sanguínea, se liga o oxigênio, se liga a hemoglobina mais rápido do que o oxigênio, fazendo com que a pessoa não consiga respirar. Na hora que ela vai respirar, ela fica intoxicada ali pelo monóxido de carbono e o oxigênio não entra na corrente sanguínea. E aí, com certeza, começa, como eu disse para você, uma pequena dor de cabeça, ele começa a ficar tonto, daqui a pouco ele tonto até desmaiar. Quando ele desmaia, vai cair no chão. Se não tiver alguém para tirar ele dali, a pessoa certamente ela vai ter uma parada cardiorrespiratória. Não se deve fazer isso, não se deve acender fogueira dentro de casa, lata com álcool também não, porque você tem ali algumas condições específicas que podem fazer com que a pessoa se intoxique gravemente ao ponto dela perder a vida.